Fala, fala pessoal da escola Israel Leocádio. É com um enorme prazer que eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês. Aqui quem fala é o professor Eduardo Marques, professor de Geografia. E a proposta desse vídeo é fazer uma revisão dos nossos últimos exercícios, do nosso último exercício sobre o crescimento demográfico e as taxas demográficas, certo? Então vamos fazer essa revisão porque é essencial, é um assunto importante, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Ao tratar de um país altamente populoso, estamos nos referimos a sua... Pessoal, país totalmente populoso, quando a gente fala de populoso, estamos falando da população absoluta, certo? Por que absoluta? Porque é um número real, é um número fechado, é um número exato de um país. Por isso que se chama população absoluta. Vamos dar uma olhada aqui numa imagem, no mapa, certo? Esse aqui é a população do país, por país, em 2007. Deixa eu diminuir aqui o zoom, tá bom? Então vejam, ó. Aqui a gente observa que quanto maior o círculo, maior a população de um país. Então veja, os maiores círculos estão na China e na Índia, que são os países com maior número de habitantes do mundo, Eles ultrapassam 1 bilhão de habitantes. A China ainda é a primeira, tá certo? É o país mais populoso do mundo. Depois nós temos os Estados Unidos se destacando, temos Brasil, Temos outros países se destacando também, mas Índia e China são os países mais populosos do mundo, certo? E é a população absoluta. Por quê? Porque é um número fechado, exato, de um país, tá bom? Aqui a gente tem China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, União Europeia, como no todo, o continente europeu todo, como um todo, tá certo? Paquistão, Bangladesh, Rússia, Nigéria, Japão, México como países que se destacam. O Brasil aqui é entre os países mais populosos do mundo. O Brasil que ultrapassa 210 milhões de habitantes, tá bom? Vamos para o próximo. Ao tratar de um país altamente populoso, aliás, povoado, nos referimos à sua... Pessoal, país povoado é um país com população relativa, certo? Então, toda vez que a gente fala de população relativa, nós estamos querendo discutir, Vamos pegar aqui um exemplo. Aqui nesse planisfério, a gente pode observar que nós temos áreas com grandes concentrações de pessoas, como por exemplo aqui no Brasil, a região litorânea é a região que tem a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Em contrapartida, a área do norte do Brasil tem um vazio demográfico, Então observe aqui que existe uma diferença enorme, Por isso que é relativo. Vai depender da área, vai depender do local. Algumas áreas vai concentrar uma quantidade de habitantes maior, e outras áreas vai concentrar uma quantidade de habitantes bem menor, certo? No Brasil nós temos a região sudeste e sul aqui, Região sudeste e sul com as maiores concentrações de habitantes por quilômetro quadrado. Ultrapassam aí 70, 80 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que a região norte tem uma pequena concentração de habitantes por quilômetro quadrado, De 8 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então é bastante relativo você falar de população relativa de população de país povoado, tá bom? Os Estados Unidos do mesmo jeito, veja, ó, a região leste, central a leste dos Estados Unidos é bastante povoado. Em contrapartida, por outro lado, a região central a oeste, nós temos um vazio demográfico, certo? E por isso que é relativo, dependendo aí da área. Claro que fatores que influenciam o aumento de habitantes por quilômetro quadrado podem ser desde questões naturais a questões sociais, como por exemplo, fatores que influenciam o aumento de habitantes por quilômetro quadrado são fatores que trazem a presença de rios, florestas, desertos já diminui a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado,
áreas escassas, áreas altamente áridas, são áreas e também áreas glaciais, né, áreas geladas, como por exemplo a Groenlândia e a Antártica, né? A Austrália não. A Austrália ela tem uma quantidade de habitantes por quilômetro quadrado bastante reduzida, né, baixa, por ter um deserto enorme aqui no centro. Mas questões naturais, né, como a temperatura baixa ou muito alta, diminui a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E sociais também, ligados a questões religiosas, a questões políticas, a questões econômicas, tá bom? Vamos para a próxima questão. A densidade demográfica demonstra a relação entre... Então veja, ó, vamos pegar aqui uma imagem. Existe a relação do total de habitantes, né, dividido pela área. Então a densidade demográfica é a relação entre o número de habitantes pela área de um país. Exemplo, um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados, né? Então a gente, pela fórmula, a gente pega esse 1 milhão e divide por 300 mil, né? Corta aqui os zeros, certo? Aí fica 10 dividido por 3, que dá 3,3 habitantes por quilômetro quadrado, que se conclui que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica é a relação da população e a área do país. Vamos para o próximo. Considera-se imigrante aquele que... Veja, pessoal, o imigrante é aquele que entra de forma ilegal. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui numa imagenzinha aqui, ó. Não está muito boa aqui a imagem, está com uma resolução baixa. Mas veja, o imigrante é aquele que entra em um país que não é o seu e vai morar lá. E o emigrante é aquele que deixa o seu país e vai morar em outro. Quer dizer, o emigrante, ele até conhece o país, né? Então, existe a situação em que o imigrante, ele ultrapassa a fronteira de forma ilegal porque ele não tem uma autorização para morar naquele país, né? Por exemplo, aqui nós podemos observar, né, que o brasileiro que vai para Portugal será imigrante lá e o emigrante, né, no seu país de origem. Já o português que vem para o Brasil será imigrante aqui e emigrante no seu país de origem, né? Então a questão aqui ela está discutindo sobre o imigrante que não tem uma certa autorização, né, e que por muitas vezes ele não conhece a área, o lugar para onde ele está indo, né? Ele não se planejou para ir para aquele lugar, para aquela região. Por isso que ele entra por vezes em um país de forma ilegal, como no caso dos mexicanos que ultrapassam a fronteira dos Estados Unidos para morar lá, certo? Vamos para a próxima questão. O crescimento vegetativo de uma população é o resultado da diferença da taxa de natalidade com a... Vamos revisar, pessoal, ó. Opa, essa daqui não, essa aqui. O crescimento natural, que também pode ser chamado de vegetativo, ele é a diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então, diminuindo essas taxas, nós temos o crescimento natural ou vegetativo. Uma coisa interessante é que quanto maior a distância dessa linha azul, que é a natalidade, pela a linha vermelha, que é a mortalidade, quanto maior a diferença, a distância entre essas linhas, né, maior será o crescimento natural de uma população. Então nós podemos observar aqui que nessa população, nesse exemplo aqui, o crescimento natural está diminuindo. Começou em 1900 com 19, né, 19%, aliás, é por mil, e foi diminuindo, né? Em 1940 foi 24, chegou em um ápice na década de 60 com 29 por mil, né? E chegou a 2020 uma estimativa de 9 por mil, tá certo? Então, nesse exemplo, houve uma diminuição do crescimento natural. Por quê? Porque se aproximou a linha da natalidade pela linha da mortalidade. Uma grande observação também é que a emigração e a imigração pode interferir nesse crescimento natural. Quem sai e quem entra em um país interfere no seu crescimento ou na sua diminuição. Então aqui a resposta é a taxa de mortalidade. No Brasil, observa-se que as áreas mais densamente povoadas estão localizadas nas regiões litorâneas, né?
Então vejamos aqui, pessoal, ó, o Brasil ele tem as maiores densidades demográficas nas regiões litorâneas. As maiores metrópoles do Brasil estão nas regiões litorâneas ou próximas das regiões litorâneas. Isso daí é uma herança da colonização brasileira, uma colonização que iniciou nas áreas litorâneas e com o passar do tempo foi adentrando para as partes mais internas da terra, tá certo? Então aqui nós temos um povoamento maior nas áreas litorâneas e um baixo povoamento nas áreas mais interioranas, principalmente na região norte e centro-oeste do Brasil. Beleza? Vamos para o próximo. No mundo, observa-se que as áreas mais densamente povoadas estão localizadas nas áreas... Pessoal, as áreas mais povoadas estão nas áreas temperadas do hemisfério norte, né? Basta a gente observar aqui, ó. Deixa eu ver aí. Pronto, nessa área aqui nós podemos pegar essa faixazinha aqui, ó. Opa, essa faixazinha aqui é uma faixa temperada da Terra. Como assim, Eduardo, temperada? São latitudes medianas, são latitudes que vão de pelo menos 30 a 50 graus de latitude, aqui no caso norte, né, de latitude norte. Então os Estados Unidos, o México, o Caribe, a União Europeia, né, a região do continente europeu, a parte oeste da Rússia, né, podemos pegar aqui também o Oriente Médio, a Índia, a China e parte do Sudeste Asiático e o Japão, são áreas que estão numa faixa temperada de média latitude da Terra, tá certo? E são altamente populosas e também povoadas, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Os países subdesenvolvidos apresentam pirâmides etárias com características próprias. Marque a opção que responde corretamente sobre as pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos. Pessoal, país subdesenvolvido tem uma base larga, né? Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Essa pirâmide é de um país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido tem uma base aqui, ó, parte de baixo bastante larga, indicando uma grande quantidade de jovens e adolescentes e crianças, né? Uma quantidade mediana de adultos e uma pequena quantidade de idosos. Já os países desenvolvidos têm uma pirâmide mais uniformemente formada, né? Com uma quantidade de crianças bem menor, de adolescentes bem menor, uma quantidade de adultos bem maior e de idosos bem maior, certo? Por isso que nessa questão é a letra A base é larga. Já nos países subdesenvolvidos, né, apresentam pirâmides etárias com características próprias. Marque a opção que responde corretamente sobre as pirâmides etárias dos países desenvolvidos, certo? Então vejam, os países desenvolvidos eles têm o que? Uma base estreita, né? Como eu falei aqui para vocês, diferenciando os países subdesenvolvidos com uma base larga dos desenvolvidos, a base dos desenvolvidos é bastante estreita, indicando uma quantidade de crianças e jovens muito pequena, tá bom? E em processo de diminuição. Vamos para a última questão. São países altamente populosos. Índia e Brasil, né? São altamente populosos. Aqui na letra B, China é altamente populoso, mas o Vaticano é um país muito pequeno, ele não é altamente populoso. Brasil e Mônaco. Brasil é populoso, mas Mônaco não é tão populoso, né? A quantidade de habitantes lá não é tão grande. Essa aqui, Mônaco e Mongólia. Mônaco também não tem muitos habitantes e Mongólia, na verdade, tem uma quantidade de habitantes que não chega nem entre os 10 maiores do mundo. San Marino e China. China é altamente populoso, mas San Marino tem uma baixa população, um país bem pequenininho lá na Europa. Ok? Pessoal, foi isso, é esse o vídeo. Se tiver alguma dúvida, vai lá nos comentários, tá certo? Estou à disposição, ok? Para inquietações. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.